Cara, mas o Brasil é mesmo baixo, né? Que baixeza, né? Que baixaria que é o Brasil. É ou não é? Um lugar assim, rasteiro, né? Baixo mesmo. Aliás, tu sabe o que quer dizer baixo, né? Claro que tu sabe. Vem do latim baixus, que quer dizer aquilo ao qual falta elevação, altura, lugar rasteiro, plano, baixos. Então, só que o Brasil é mesmo baixo, na minha opinião, né? E é cheio de baixaria. Talvez não nas baixadas. Cara, porque eu estava a fim de te falar hoje, agora aqui, sobre a história da Baixada Fluminense e da Baixada Santista. Porque poucos lugares podem refletir mais completamente o Brasil, com a sua história de 500 anos de exclusão, com a sua história de 500 anos de uma ocupação desordenada do espaço, com seus 500 anos de afrontas ecológicas, sociológicas, históricas, sociais ao seu povo e à sua natureza, do que a história da Baixada Santista e da Baixada Fluminense. E claro que tu sabe por que eu estou falando isso hoje, agora, né? Estou falando isso hoje, agora, porque essa semana, surpreendentemente, se descobriu que a Câmara de Vereadores de Guarujá pode ter sido dominada pelo PCC. E na mesma semana se descobriu, através do jornalismo da Band, como eles não param de dizer, mas tem mais a que dizer mesmo, porque foram eles, né? Que um laboratório horroroso, medonho, funesto de Nova Iguaçu, né? Não fraudava, mas assim fazia com descaso, descuido, em nome do lucro, os testes em órgãos para serem transplantados. E aí 6 pessoas receberam órgãos em transplante. Imagina, tu fica ali um tempão na fila do transplante, daí tu recebe um órgão cujo doador estava contaminado com o vírus do HIV, né? Esses 2 fatos, eles são totalmente reveladores. E como todos os fatos totalmente reveladores, estão prenhes de história e de explicação. E essa história, como sempre, tem que começar no tempo que os continentes estavam unidos. E se separaram. Não. E o pior é que tudo mesmo tem seus condimentos geológicos, né? Porque, na verdade, essas são 2 formações em torno de 2 grandes baías, né? A Baixada Fluminense e a Baixada Santista são 2 formações geológicas, né? Meio pantanosas, assim, né? Bem novas geologicamente, que surgiram no seio de 2 grandes baías. A Baía de Santos e a Baía soberba, extraordinária, magnífica Baía de Guanabara. E os portugueses, nas suas viagens ao redor do mundo, sempre costeavam a linha do litoral em busca de bocas de baía, onde entravam, porque essas baías, né, os acolhiam como um útero, né? E claro que não só os portugueses, porque os povos originários, quando vinham ocupar essas regiões, também procuravam recônditos, enseadas, baías. E poucas baías no mundo são tão inacreditáveis quanto a Baía de Guanabara, mundialmente famosa, hoje podre, poluída, horrorosa, nefasta, né? Com milhões de projetos já de despoluição e nenhum levado de fato a cabo, continua lá podre, né? Podre como o Brasil é podre em muitos aspectos, né? E a Baía de Santos, né? Que é uma baía também inacreditável. E é muito louco porque os portugueses iniciam a colonização do Brasil pela Baía de Santos. Não é lá na Bahia onde o Brasil foi descoberto, onde entrou no curso oficial da história com a chegada do Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, né? E nem mesmo na soberba, magnífica Baía de Todos os Santos,
né, onde surgiria a cidade de Salvador. Antes disso, a primeira ocupação foi na Baixada Santista, em São Vicente, onde surgiram 2 náufragos ali, que ninguém, ou degradados, que ninguém sabe bem a história, apesar do João Ramalho ser o proto-bandeirante, ser o avô dos bandeirantes, ser o fundador virtual de São Paulo, com tudo que São Paulo tem de grande, com tudo que tem de horror, né? O João Ramalho, essa figura inacreditavelmente misteriosa, parece assim um personagem do Werner Herzog, assim, né, cara, nossa. E um tal Antônio Rodrigues, que ninguém mais hoje da bola nem sabe, mas que também, e que se estabeleceram ali num lugar que eles batizaram de Porto dos Escravos. Já falei isso, cara. E aí, 1508. E aí, a partir de 1508. E aí, em 1531, Martim Afonso de Souza, esse corrupto, canalha, vai lá ver o meu episódio, o primeiro corrupto do Brasil, tu que não sabe nada, quem foi o Martim Afonso de Souza, fundou São Vicente ali em 1531. E no ano seguinte o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, e ele pegou essas 2 para ele, pegou a Baixada Santista e pegou a Baixada Fluminense, pegou a Baía de Guanabara. E no meio, na capitania de Santo Amaro, enfiou no bom sentido e no mal também, o irmão dele, Pedro Lopes de Souza. Tu é muito ignorante, mas se tu quiser dissipar um pouco a tua ignorância, tu pode ler esse aqui, ó, Náufragos, Traficantes e Degradados, que acaba de sair em versão pocket pela LPM, bem acessível o preço, inclusive fui informado hoje que já esgotou a primeira edição, eles acabam de rodar a segunda edição, né, onde eu conto os primórdios dessa história. Mas eu conto ela com mais detalhes ainda no livro seguinte, Capitães do Brasil, no qual eu conto a história do Martim Afonso de Souza, a história do irmão dele, que também era um canalha, menos, mas teve uma morte horrível, merecida, enquanto o Martim Afonso morreu rico e nunca tendo sido julgado pelos seus muitos crimes de corrupção, desviou muito dinheiro do erário público, do Tesouro Régio, ele era amigo do rei, mesmo assim roubava do rei. E aí eu conto essa história, como é que surgiu São Vicente, e aí com Brás Cubas, com papapá, né, porque o Martim Afonso criou São Vicente, depois, um pouquinho depois, o Brás Cubas mudou a cidade e criou Santos, porque o porto ali era melhor, e também porque em 1542 teve um maremoto, um tsunami de 10 metros de altura, não sabe bem, mas assim, no mínimo 8 metros de altura, uma onda gigante, e como eles já tinham desmatado tudo para plantar açúcar, porque a indústria do açúcar no Brasil começa em São Vicente, no engenho dos Erasmos, que pertencia ao Erasmo Schwartz, muito provavelmente judeu neerlandês, né, holandês, que se associou com Martim Afonso de Souza para criar esse engenho, cujas ruínas ainda existem, são tombadas e até que estão bem cuidadas pela USP, eu acho. Vai lá avistar, tu que não sabe nada, essa incrível ruína, né? E aí eles desmataram tudo. E quando veio o tsunami, caiu tudo igual como acontece em São Sebastião, onde tudo ali, quando dá aquelas enxurradas, morre um monte de gente. Em 1542 já tinha acontecido isso. E aí o Brás Cubas, não o do Machado de Assis, mas eu acho que o Machado de Assis se baseou no nome do Brás Cubas, né, figura real, para criar o personagem dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o maior livro já escrito em língua portuguesa em todos os tempos, como tu bem sabe. E aí, dedicado ao primeiro verme que roer a minha carne. E aí os vermes começaram a roer as carnes ali e o Brás Cubas criou Santos, né? Tudo sem que o Martim Afonso de Souza tomasse qualquer atitude. Ele deixou a capitania dele abandonada. Mais abandonada ainda, ele deixou a capitania do Rio de Janeiro. E pelo descaso e o abandono ao qual ele relegou essa capitania, os franceses ocuparam o Rio de Janeiro. Chegaram lá no dia 10 de novembro, decora as datas! 10 de novembro de 1555, foram expulsos em março de 1565, o tal episódio da França Antártica, quando o Brasil poderia, quase virou francês, pelo menos ali naquele enclave, né? E também ali, depois dessa conquista, se inicia o plantio de açúcar.
sempre nefasto, sempre excludente, sempre concentrando poder, terra e dinheiro na mão de pessoas horrorosas, os senhores de engenho, né? Todo o capital concentrado para produzir uma droga. Depois reclamam do PCC, mas cara, o PCC só continua fazendo na Baixada Santista a exportação do pó branco que vicia. Era a mesma coisa que o Erasmo Schwartz fazia. Estão reclamando do quê? Né? E no meio ficava a capitania de Santo Amaro, onde ficava Guarujá, que pertencia ao Pedro Lopes de Souza, que também não tomou nenhuma atitude. Aliás, era um absurdo ter 3 capitanias tão próximas, né? A de Santo Amaro era bem menor do que as do irmão maior Martim Afonso, e ficou tudo ali meio abandonado no sentido oficial, porque no sentido assim da construção da vida de brasileiros contra o Estado, à margem do Estado, floresceu. Mas floresceu à margem do Estado e à margem da lei também, é claro. Tanto é que esses lugares sempre flertaram com o descaso à lei. O Raposo Tavares, que tu, na tua incompetência, não sabe nada, que foi o grande bandeirante sertanista, o pai dele foi expulso de Portugal, eu acho que em 1590, não me lembro, não interessa, vai pesquisar também, não preciso te dizer tudo. Expulso de Portugal porque roubou, era um vereador, e veio para São Vicente e virou o alcaide, virou o prefeito de São Vicente. E o pequeno Raposo Tavares, que devia ter 8 anos, sei lá, não me lembro, por aí. Assim, o contexto está certo. Criança já cresceu com o pai. As bandeiras, a escravização dos indígenas era proibida por lei. E os luso-brasileiros dessa área da Baixada Santista diziam assim, que lei? Que lei? A lei está lá longe. Aqui não tem rei. Assim, cara. Assim. Os primeiros engenhos lá na outra Baixada Fluminense foram feitos pelos jesuítas, que eram contra a escravização de indígenas, mas a favor da escravização de africanos. Tinham escravizados indígenas, o Nóbrega e o Anchieta, não é que tinham escravizados para eles, mas assim, nos colégios jesuítas, assim, era cheio de escravizado indígena trabalhando para os jesuítas, em nome de Deus, em nome da salvação da alma deles. Depois que os indígenas morreram, inclusive por epidemias, porque botaram eles juntos nesses colégios, nesses chamados aldeamentos, os jesuítas foram francamente favoráveis ao início do tráfico de africanos escravizados para os engenhos de açúcar deles, engenho novo, né? O estádio lá do Botafogo, como é que é? Engenhão, blá, tudo na cara, tudo no nome, tu não sabe nada. E aí se inicia a ocupação da Baixada Fluminense, e são 2 lugares que não eram bem afeitos aos humanos, assim, sabe? Porque assim, miasmas, pantanosos, terrenos baixos, alagadiços, e por isso de menos valor. E aí a concentração de renda e de poder e de terras altas, os portugueses sempre gostaram das terras altas, né? Inclusive tem uma história muito louca, porque quando os holandeses invadem o Brasil, primeiro tentaram invadir em 1624, não foram expulsos da Bahia, e aí tentam de novo em 1630 e conseguem, e invadem o Pernambuco e destroem Olinda, que ficava no topo de um morro, porque os portugueses construíam cidade alta e cidade baixa. Na cidade alta ficava o poder, ficava assim, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E lá embaixo ficava tu, que é um chinelo mesmo, pagador de imposto. E lá embaixo ficava a alfândega. E morava os chinelos aí, que nem tu, trabalhador. Eu sempre morei na cidade alta. Inclusive estou aqui no Moinhos de Vento, óbvio, né? Olhando aí a devastação que a enchente causou aí embaixo aí. O que eu estava dizendo? E aí os holandeses, quando ocuparam isso, ocuparam Recife, que eram terras alagadiças e baixas, como as terras dos Países Baixos da Holanda. E eles sempre souberam florescer
os lugares baixos sem baixeza e sem baixaria, ao contrário do Brasil. Ao contrário do Brasil, que aposta na baixaria, que aposta na baixeza, que empurra as pessoas para esses lugares. Eu poderia falar 300 horas, cara, 300 horas desse processo e do que aconteceu ali, né, cara? Porque tu sabe que depois surge o café, o pó preto que vicia, não, antes disso, o ouro, né? Descobriram o ouro. Aí tiveram que trazer mais escravizados ainda, né? E aí o caminho para as Minas Gerais, antes partia de São Paulo, pela Via Dutra, já falei há pouco aí da Via Dutra, uma trilha pré-histórica, e ali em Lorena, Guaratinguetá, na garganta do Embaú, dobrava e vencia a serra ali, como é o nome daquela porra daquela serra? Pô, ali, tá, tu sabe qual é a serra, todo mundo sabe, a Mantiqueira, né? Lugar que chove muito, na garganta do Embaú. Mas era um caminho muito difícil, e depois eles voltavam para Paraty, e em Paraty o ouro ia para Portugal, e depois todo mundo sabe, para Inglaterra, né? Pela incompetência de Portugal. Aí descobriram o caminho novo das Minas, que era pela Baixada Fluminense, saía do Cais dos Mineiros, que hoje é a Praça Mauá. Aprende, cara, aprende! Saía do Cais dos Mineiros, que é a Caixa Mauá, Praça Mauá, no centro, coração do Rio de Janeiro, e aí ia de barco até ali, Magé, bababá, entrava por um rizinho ali, esqueci o nome, em Otomirim, sei lá, bababá, uns lugares que nem existe mais, tarará, e aí subia a Serra de Petrópolis, chegava nas Minas Gerais. E aí se inicia, então, a incorporação desse lugar, que já tinha começado um pouco com o açúcar, mas se inicia com esse caminho. Aí o caminho novo das Minas. A mesma coisa aconteceria lá em São Paulo, quando eles começam a plantar o café, e o café tem que descer a Serra do Mar, uma serra incrível, né, cara, que tinham chamado Caminho dos Tupiniquins, que hoje é a Via Anchieta, né, e aí eles desciam por ali e criaram o Porto de Santos, e a partir de 1870, o Porto de Santos começa a ganhar grande relevância, que o tornaria hoje o maior porto da América Latina, né, e aí em 1886, eu acho, o porto foi privatizado, teve uma concessão, e quem ganhou a concessão, tu na tua ignorância constrangedora não sabe, foi a família Guinle. A família Guinle, que depois construiria, que era inimiga do Percival Farquhar, sabe, o grande dono do Brasil, que sacaneou total o Farquhar, que tentou investir no Brasil, um grande magnata e tal, e juntos, embora se odiassem, construíram a Avenida Rio Branco, a Avenida Central no Rio de Janeiro. Foi a família Guinle e o Farquhar quem construíram, e também um novo processo de exclusão, né, mandando assim, abrir uma fatia no coração do Rio de Janeiro, expulsando todos os pobres ali para o Morro da Providência, a primeira favela do Brasil, né? E aí depois, quando vem a abolição da escravatura, o Brasil faz isso sem nenhum planejamento, sem dar educação, emprego, saúde, estudos para os escravizados recém-libertos, e eles e acaba o polo açucareiro de Campos, dos Goitacazes. Já falei aqui várias vezes dos Goitacazes, né, os Huaytacá, né? Porque é tudo uma tragédia, cara. É tudo conectado e é tudo trágico, é tudo violento, é tudo sombrio. A humanidade é assim, mas em alguns lugares isso pelo menos assim gera mais dinheiro e sociedades menos desequilibradas que a brasileira, que sempre apostou na exclusão, que sempre apostou na concentração de renda, que nunca considerou o meio ambiente, né? E isso fica claríssimo, claríssimo nesse modelo de ocupação urbana da Baixada Santista e da Baixada Fluminense. Dois lugares de um urbanismo horroroso, aquelas casas horrorosas construídas com muito suor, né, com muito esforço das pessoas. Ainda tem aquela coisa que se tu deixa a casa só de tijolo, paga menos IPTU, tem uma coisa assim, não tem? Então, fica todo aquele horror, e ainda essas duas baixadas se ligam às vias férreas. Fizeram aquela São Paulo Highway para o café, que chegava até Santos, e o Barão de Mauá, e depois o Dom Pedro II, no ódio, o Barão de Mauá,
competiam, papapá, o Barão de Mauá, um homem visionário, e o Dom Pedro II, que tem gente que gosta, totalmente na mão da bancada ruralista do Senado, dos cafeicultores, cravista, só para sacanear o Mauá também faz a estrada de ferro, Dom Pedro II, na mesma linha, ali em Magé, e hoje as duas abandonadas, embora tenham levado um monte de gente para ali, essas pessoas que agora têm que pegar esses trens horrorosos, privatizados, ou então engarrafamentos horríveis na tal linha vermelha, linha amarela, cacete A4, Via Dutra, que começa por ali, é tudo um caos urbano, assim, medonho, poluído, feio, violento, agressivo. E aí tu quer culpar o PCC? O PCC é um fruto, um retrato disso aí. Uma coisa muito mais grave que o PCC é o esquema ali do doutor Luizinho, um deputado lá, não sei o que botou os parentes, amigos, a ter esse laboratório e deu para eles um contrato de 30 milhões de reais para fazer os testes de sangue em órgãos que seriam doados, entendeu? Cara, é tudo, assim, nossa, cara, eu nem sei o que dizer, eu não vou dizer mais nada. Eu não vou dizer mais nada. Só vou te dizer que se Guarujá de fato está dominado pelo PCC, e muito aparentemente está, né, a Câmara, os vereadores, papapá, lembrando, né, que um traficante supostamente matou um policial no início do ano, lá, né, e a polícia assassina de São Paulo, a PM assassina de São Paulo, sem Câmara aqui, e o tal Tarcísio, o teu presidente de 2026, o Tarcísio, a versão engravatada e moderada do Bolsonaro, não é bolsonarista, como se não fosse, que quando disseram para ele, cara, olha o assassinato de pessoas nessas comunidades. Ele disse, reclama para a Liga da Justiça. Esse cara reclama para a Liga da Justiça, né? Que nunca teve nenhum projeto de educação, de inclusão social, né? Porque a esquerda pelo menos tem, da boca para fora tem, e não só da boca para fora, né? Com todos os seus problemas, defeitos, meandros, desvios, o governo petista, pelo menos, né, tem a intenção revelada, assim, de ser um governo mais inclusivo, né, e menos assassino, com certeza, né. Aí mataram todos aqueles caras lá, entendeu? Ver como é que são essas comunidades e agora também ao mesmo tempo, e é isso que eu queria finalizar, ver a grandeza de boa parte desse povo oprimido nas vilas, ruas, favelas, como diz a música do Caetano, né? Ou como diz a música do Paralamas, a luz do dia lhes traz da realidade, né? Tem um cartão postal de braços abertos, mas os punhos fechados da vida real, dos meus amigos dos Paralamas, né? Ver como esse povo, como tem gente decente, digna, trabalhadora, nessas baixadas, jogados para o lado de baixo, sem saneamento básico, sem água decente, com luz pela Enel, sei lá, como é que é, a Light, que aliás era do Percival Farquhar, né? Nossa, cara, assim, ó, tem um lado que, assim, conhecer história e tal, eu conheço bastante, né, tu tá vendo, né? Tem um lado que parece uma maldição, assim, né, porque tu olha, tá tudo na cara e tu diz, nossa, cara, nossa, eu não me esqueci de Cubatão, né? Porque daí criaram Cubatão lá, que foi o lugar mais poluído do mundo, com indústrias químicas que vinham aqui no Brasil, autorizadas pelo regime militar. Lembrando que o Geisel era ligado à indústria química, né? Trabalhou depois que saiu do governo na Petrobras, começou antes já ligados a essa indústria petroquímica, o cacete, puderam se instalar no Brasil e poluir de tudo que é jeito. Daí nasceram crianças sem cérebro, lembra? Com anencefalia ali na Vila Paris, que depois pegou fogo em Cubatão. E Cubatão foi uma época considerado não apenas o lugar mais poluído do mundo, como o pior lugar do mundo, que é o título de uma matéria da revista Rolling
Rolling Stone americana, feita pelo cara que eu conheci pessoalmente, Abe Hoffman. O Abe Hoffman foi um dos grandes líderes da revolução contracultural, da revolução hippie. Ele, o Jerry Rubin e o Timothy Leary, né? Eu conheci os três pessoalmente, né? O Abe Hoffman virou repórter anos depois e foi mandado pela Rolling Stone, revista Rolling Stone americana, que tinha no Brasil também, depois, para fazer uma reportagem sobre Cubatão, e o título era The Worst Place on Earth, o pior lugar do mundo. É isso aí, cara. Tu nasceu no pior lugar do mundo e fica achando que não. Mas ao mesmo tempo, né, nasceu também em um lugar de um povo que luta, que enfrenta, né, meio omisso, né, por um lado também, né, mas também foi posto nessa posição. Nunca teve acesso à educação. Agora tem com o canal Buenas Ideias. Que prodígio esse canal. E olha o faturamento cada vez mais baixo. Por quê? Porque tu não dá like, porque tu não é membro, porque tu não compartilha, porque tu não me dá dinheiro, e tu acha que eu tô fazendo tudo isso aqui de graça? Eu tô nem aí pra essas baixadas, cara. Eu quero continuar morando na cidade alta. E eu preciso de um trouxa que nem tu, que depois de mudar o teu mindset com um coach que nem eu, tu vai melhorar a tua vida. Mas para melhorar a tua vida, tu tem que fazer um depósito. Tá aqui o meu Pix. Chega, né? Chega. Mas só quero te encerrar dizendo isso. Que Guarujá... Puta, eu nem falei de Guarujá ainda, cara. O Guarujá. Eu veraneava. Minha mãe chamava O Guarujá. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu mudei para o exterior, para São Paulo, em 1963. Daí a gente veraneava na Ilha Porchá e depois no Guarujá. Né? Onde o Percival Farquhar teve um hotel incrível, o Grande Hotel de la Plage, que depois passou por uma família riquíssima lá, para a família Prado, e onde o Santos Dumont se suicidou, no Guarujá, que agora é uma bosta, embora seja incrível. O Guarujá, onde foi preso o Hans Staden. Tá, chega. É isso aí. O Guarujá e a Baixada Fluminense, a Baixada Santista e a Baixada Fluminense, os retratos mais fiéis do Brasil, na sua ocupação urbana desordenada, no seu descaso com o meio ambiente, no seu descaso com as suas populações, e o PCC, e o tráfico de órgãos, quase isso, os órgãos contaminados por HIV, de um laboratório ligado ao doutor Luizinho, deputado, que diz que não, eu não tem nada a ver com isso, foi por acaso que esse cara aí, que é ligado a mim, ganhou essa concessão. São um retrato fidelíssimo do Brasil, que tu também construiu pela tua ignorância. Mas daí, se tu comprar esses 2 livros, a tua ignorância vai diminuir, o Brasil vai melhorar. Até logo, passe bem.